Oi, tudo bem? Eu sou a Marci e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse modelo de faixa de crochê com esse ponto super lindo e muito fácil de fazer. Me conta aqui nos comentários o que tu achou dessa peça. Tu pode fazer da cor que tu quiser e com o material que tu tiver aí na tua casa. Também quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos que eu trazer aqui no canal. Aproveita também para me seguir no Instagram e no Facebook para ficar por dentro de tudo que eu vou trazer aqui no canal. Se quiser, pode me mandar sugestões de peças de tricô e crochê pelo meu direct. Vou adorar receber as tuas sugestões. Confira a seguir a lista de materiais e em seguida o passo a passo. Então, tem que iniciar com o número par de correntinhas. Depois que eu mostrar o desenho do ponto, eu trago a peça em tamanho original, que vai ser só repetição de ponto. Aí eu trago a peça em tamanho original para mostrar como ficou o resultado final. Eu fiz 12 correntinhas, então, que é número par. E quando eu virar aqui para fazer o primeiro ponto, ele já vai servir como o ponto de subida. Então, eu vou ficar com o número ímpar de pontos depois que eu finalizar essa primeira carreira. Então, eu vou ter um total de 11 pontos baixos no final. Esse ponto par aqui, o último, é só para fazer a subida do primeiro ponto baixo. Então, eu vou pular essa primeira correntinha, vou vir na segunda e vou iniciar fazendo todos os pontos em ponto baixo até o final da carreira. Então, aqui na primeira carreira, eu fiquei com um total de 10 pontos baixos. Eu vou primeiro fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. Então, nessa segunda volta, eu vou fazer meios pontos altos, pegando pela alcinha de trás do ponto, para ficar com um efeito de relevo aqui no outro lado. Então, o ponto ele tem duas alcinhas, eu vou pegar a alcinha de trás. Finalizei a segunda carreira, agora eu vou iniciar a terceira carreira. Vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho e vou iniciar fazendo essa carreira toda em ponto baixo, também pegando a alcinha de trás do meu ponto. Então, eu sempre vou pegar uma alcinha do meu ponto. E essa terceira carreira é toda em ponto baixo. Finalizei, então, mais uma carreira. Agora, eu vou virar para o lado avesso. Eu vou primeiro subir uma correntinha, vou virar o trabalho. E essa carreira eu vou repetir fazendo também todas em meio ponto alto. E pegando a alcinha de trás do ponto. Finalizei, então, a quinta carreira. Então, eu fiz a primeira com pontos baixos, a segunda meio ponto alto, a terceira com pontos baixos, a quarta com meio ponto alto. E todas as carreiras eu peguei pela alcinha de trás do ponto. Agora, eu vou iniciar a quinta carreira. Então, eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho para o lado direito. E nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto agora. Então, agora eu vou trabalhar pegando as duas alcinhas do ponto. Então, eu fiz o ponto baixo aqui no primeiro ponto. Agora, eu vou laçar o meu fio e eu vou voltar dentro desse primeiro ponto que eu fiz. Eu vou voltar, vou puxar uma laçada, vou laçar, vou entrar no mesmo ponto, vou puxar a segunda laçada, vou laçar o fio e entrar de novo nesse mesmo ponto, puxar mais uma laçada. Eu vou fazer isso 3 vezes até eu ficar com 7 laçadas aqui na minha agulha. Depois que eu fiquei com 7 laçadas na agulha, eu laço o meu fio e fecho até sobrar 2 alcinhas na minha agulha. Depois que ficar com 2, eu fecho essas 2 juntas. Aí eu fiz aqui o primeiro ponto. Esse aqui é o detalhe dessa peça, tá? Vai ficar com esses pontos aqui com bolinhas. É como se fosse o ponto puff, só que eu fecho eu fecho em 2 vezes. Agora eu vou pular um ponto de base, vou vir no próximo ponto, sempre pegando as 2 alcinhas do ponto,
e vou fazer um ponto baixo aqui de novo. Agora eu vou laçar o meu fio e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no primeiro ponto. Vou entrar 3 vezes laçando a minha agulha, até eu ficar com 7 laçadas na minha agulha. Ficando com as 3 laçadas na agulha, eu fecho, deixando 2 alcinhas na agulha ainda. E agora eu fecho essas 2. Pulo um ponto da base, no próximo eu faço ponto baixo e repito esse ponto de novo. Então, eu sempre vou pular um ponto de base e repetir esse ponto puff aqui novamente. Então, eu laço o fio, no mesmo ponto que eu fechei com ponto baixo, eu faço esse ponto puff, fazendo 3 vezes até ficar com 7 laçadas na agulha. E agora eu fecho, deixando 2 laçadas na agulha, e agora eu fecho as 2 juntas. Pulo um ponto da base e repito novamente esse processo. Então, aqui eu fiz o último ponto puff da carreira, eu vou pular o próximo e vou entrar aqui no último ponto e vou finalizar com ponto baixo. E aqui eu terminei essa primeira carreira do ponto puff. Agora, eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas do ponto. E agora eu vou laçar o meu fio e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Vou entrar nesse mesmo ponto, que é o primeiro da carreira, e vou fazer o ponto puff entrando 3 vezes dentro do ponto, até eu ficar com 7 laçadas aqui na minha agulha, e fecho até ficar com 2 laçadas, e agora eu fecho as 2 laçadas. Agora, aqui em cima do ponto puff, eu fiquei com um ponto baixo, que é do fechamento da carreira anterior. E ao lado eu fiquei com mais um. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou pular um ponto da base e vou entrar no próximo ponto para fechar. Vou pular esse primeiro aqui, vou entrar no segundo e vou fazer o ponto baixo. E ele fica assim. Agora, eu vou fazer o ponto puff nesse ponto que eu fechei com ponto baixo. Vou pular um da base e vou entrar no segundo, fechar com ponto baixo. E vou repetir essa sequência de fazer o ponto puff pulando um ponto da base. Fiz o último ponto puff da carreira, vou pular um da base e vou entrar aqui no último ponto da carreira e fechar com um ponto baixo também. E aqui eu finalizei a segunda carreira do ponto puff. Ele vai ficar com esse efeito aqui. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás do ponto. Então, aqui tem que cuidar para ficar com a mesma quantidade de pontos de todas as carreiras, pegando sempre a alcinha de trás e fazendo pontos baixos. Terminei essa carreira, vou fazer uma correntinha, virar o trabalho, e aqui eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, também pegando a alcinha de trás do ponto. Então, essas 2 carreiras vão ser feitas iguais. Finalizei, então, essa repetição. Agora, eu vou iniciar fazendo de novo esse efeito aqui dos pontos puffs. Então, eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho, vou pegar sempre as 2 alcinhas do ponto, quando eu for fazer esse detalhe. Vou fazer o primeiro ponto baixo da carreira e vou fazer o ponto puff aqui no primeiro ponto. Vou entrar 3 vezes no ponto, puxando a laçada, até ficar com 7 laçadas na agulha. Aí eu fecho até ficar com 2 na agulha e depois fecho as 2 juntas. Pulo um ponto da base, fecho com ponto baixo e inicio novamente o ponto puff aqui dentro do ponto baixo. Esse ponto é bem fácil de fazer, só tem que cuidar as laçadinhas. Terminei então essa próxima carreira, vou fazer uma correntinha e virar o trabalho.
E aqui no primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo e vou repetir essa sequência dessa carreira anterior. Vou laçar o fio, entrar no mesmo ponto que eu fechei com ponto baixo e fazer o ponto puff. Pulo um ponto da base, que é esse ponto aqui, que fica em cima do ponto puff, e entro no próximo ponto e faço ponto baixo. E agora repito o ponto puff aqui dentro desse ponto. Essa vai ser a repetição dessa carreira. Terminei então mais essa repetição, vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. Essa próxima carreira eu vou fazer meios pontos altos, pegando pela alcinha de trás de cada ponto. Então aqui eu já mudei um pouco e vou fazer meios pontos altos em toda essa carreira. Tem que cuidar para sempre ter o mesmo número de pontos em todas as carreiras. Terminei essa carreira de meios pontos altos, vou fazer uma correntinha, virar o trabalho. Essa carreira vai ser toda em pontos baixos, pegando a alcinha de trás. Terminei a carreira de pontos baixos, agora eu subo uma correntinha, viro o trabalho. Essa próxima carreira vai ser com meios pontos altos, pegando a alcinha de trás. Finalizei mais essa carreira, agora eu subo uma correntinha, viro o trabalho e faço uma carreira toda em ponto baixo, pegando a alcinha de trás. E aqui eu finalizei todas as carreiras de repetição. Essa altura aqui ela vai ficar com 10 centímetros de altura. E essa parte aqui é as correntinhas iniciais, então tu vai fazer até tu ter um tamanho da circunferência da pessoa que vai utilizar a faixa. No meu tamanho aqui, eu fiz uma quantidade de correntinhas para dar 52 centímetros de circunferência e fiz essa quantidade de carreiras, que no total são 14 carreiras. Eu fiz um total de 86 correntinhas e fiquei com 85 pontos baixos na primeira carreira. Agora eu vou mostrar a peça em tamanho original e eu já mostrei aqui todo o desenho do ponto e é a mesma repetição que eu fiz na minha peça em tamanho original. Então, se tu ficou com alguma dificuldade, alguma dúvida aqui na execução do ponto, volta o vídeo e faz comigo, que daí fica mais fácil de esclarecer as dúvidas, tá bom? Então, agora eu vou trazer a minha faixa no tamanho original para te mostrar como finalizar a peça. Então, aqui tá a peça no tamanho original. E ela ficou assim. Tenho 52 centímetros aqui e 10 de altura. Agora aqui eu fiz a última carreira com os pontos baixos. Eu já cortei um pedaço do fio para fazer a costura e agora eu vou só passar esse fio por dentro da última alcinha do ponto para travar o fio e poder fazer a costura e não soltar. Eu vou passar o meu fio aqui na agulha de tapeçaria para fazer a costura. Essa parte aqui que eu tô pra cima, ela é a parte do lado direito da minha peça. Então, quando esse fiozinho inicial do trabalho estiver aqui apontando para baixo e na minha mão direita, aqui vai ser o lado direito da peça. E esse lado aqui vai ser o lado avesso. Então, com a peça virada pro lado direito para mim, eu vou pegar a ponta aqui esquerda, vou dobrar o meio assim. E a outra ponta eu também vou dobrar o meio assim. E agora que eu dobrei no meio, eu vou colocar uma dentro da outra, cuidando para deixar bem centralizado e ficar metade para todos os lados. E vai ficar assim. Agora eu vou fazer a minha costura, unindo todos os pontinhos aqui até atravessar para o outro lado. Então eu só vou virar para esse lado que fica mais fácil de eu enxergar os pontos. O meu fio tá saindo desse ponto aqui. Eu vou pegar o primeiro pontinho aqui e vou passando a minha agulha nos primeiros pontos de todas essas partes que eu dobrei aqui pra dentro. Pra poder unir todos os lados, que são 4 lados no total. Aí eu puxo um pouquinho o fio e vou virando e vou fazendo assim, pegando um ponto de cada parte e unindo todos eles, até finalizar a costura.
Depois que eu passei aqui, fiz a costura até chegar do outro lado, eu vou fazer 2 nozinhos aqui com essas 2 pontas de fio. E vou fazer o arremate aqui pro lado avesso, escondendo esse restinho de fio aqui. Terminei de fazer a costura e arrematar pontinhos de fios que sobraram aqui pro lado avesso. E agora é só virar pro lado direito. E esse é o resultado final da peça, com esse acabamento aqui, com esse desenho de ponto, que ficou muito bonito. Se gostou dessa receita, por favor, deixa o teu like no vídeo e compartilha para ajudar o meu trabalho. Assim, eu posso continuar trazendo mais vídeos de passo a passo aqui para o canal e totalmente gratuitas. E se quiser mais receitas de faixas, tanto em crochê quanto em tricô, fica ligadinho aqui no canal que nos próximos vídeos vou trazer outros modelinhos de faixas. As aulas estão imperdíveis. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo!